E para lutar contra os macacos. E de conhecido, eu não levaria ninguém. Eu conseguiria construir uma casa sozinha. Salve, galera do módulo. Estamos aqui para quê? Para discorrer sobre temas que ninguém se importa. Mas que o nosso trabalho é sobre isso. Então a gente está aqui para isso, né? Bom, bom, apresentando esta galera que está aqui com a gente, nós temos eu, né? Que eu vou me apresentar, e aí cada um se apresenta, que se vire. Bom, eu sou o Gabriel Malta Batista, a.k.a. apresentador do rolê aqui. Eu não tenho muitas opiniões, mas eu vou falar sobre o filme. Chamado Origem. Por favor, próximo Gimenez. Opa, eu sou o Enzo Gimenez, mais conhecido como Gimenez. Muito prazer aí. Você vai falar do quê? Eu vou falar de as fases do sono, sono REM, mais especificamente, e sonho lúcido. Eu sou Helena Gramolelli, mais conhecida como Lena, e eu vou falar sobre DR. E oi, eu sou a Patrícia e eu vou falar um pouco sobre a atividade do cérebro durante sonhos lúcidos. Roqueiro. Perdão, gente. Era um papo muito sério. Oi, eu sou o João Francisco, acho que vocês devem me conhecer ao ponto do campeonato. Vou falar sobre a psicologia e esses bagulho que blá blá blá. Obrigada. Olá, eu sou a Maria, também vou falar um tanto de psicologia dos sonhos lúcidos e um conceito meio geral de sonhos lúcidos também. É isso. Não, tá gravando. Eu sou o José e eu vou falar sobre a parte espiritual dos sonhos lúcidos para casa. Eu sou dislexo, cara. Eu esqueci o que eu tava falando. Eu vou falar sobre a parte espiritual dos sonhos lúcidos por várias vertentes de algumas religiões aí, tanto religiões quanto pensamentos esotéricos. Oi, gente. Eu sou a Sara. Eu vou falar sobre DR e eu vou trazer os banners aqui para vocês sobre as minhas opiniões, tá bom? Bom, então vamos começar aqui de verdade esse papo. Qual que era a intro que alguém tinha metido, louco? Que nós temos um sonho, mas somos lúcidos, era isso? O que era a intro? Dá o microfone pra ela. Então, ó, nós temos um sonho, mas somos lúcidos. Não, nós não somos lúcidos. Não. Não, nós somos. Então, continuando aqui, nós vamos entrar agora no tema de verdade, que é basicamente sobre sonhos lúcidos. Mas, antes disso, vamos falar um pouquinho de sono, né? Até porque não tem sonho se você não tiver sono. Ó, zica. E a Maria acabou de passar um negócio muito vermelho na boca. Parece que ela mordeu alguém. Bom, vamos lá. A parte de sono. Nós temos com Enzo Gimenez. Vamos nessa, Enzinho? Dá a tua explicação. E seja rápido, por favor. Então, no sono temos 4 fases. A primeira é o sono leve, quando você, começou a dormir, mas ainda está meio acordado, você não está completamente relaxado, sem estar meio alerta. Daí tem o segundo sono, que é o sono leve moderado, que você já começa a relaxar mais o corpo. Começando. Daí você começa as atividades cerebrais mudam. Qual que era a palavra? Alterações. E tem alterações. E daí depois vem o sono pesado, que é quando a maioria dos seus músculos relaxam. E Não, eu tô tentando lembrar a palavra. Alterações? Não. Coisas neurais neurônio. É como? Atividades neurais aumentam pro sono. Daí vem o sono REM. That's me in the corner. Deu sono REM. Deu sono REM. Eu vou entrar mais a fundo. Porque a gente vai falar sobre o sonho. A gente vai falar bastante sobre o sonho lúcido. E a maior parte dos sonhos lúcidos acontecem no sono REM. Porque é quando seu corpo está mais desligado. E quando seu corpo está mais desligado, você está com o corpo mole.
e relaxado. E as atividades cerebrais aumentam, principalmente no... O que você quer que eu fale? Onde as atividades cerebrais aumentam? Na parte da memória? Não, qual parte do cérebro? Todas. É isso aí. Basicamente, o corpo está relaxado, mas a mente, ó, está fritando, cozinhando. Manda a frase pra gente, Oqueiro, por favor. Cabeça fria, piroca mas quente. Nesse caso é o contrário. Piroca broxa, cabeça quente. Então. Não vai não. Então, e daí no sonho REM, ele é muito importante porque ele ajuda a regular nosso humor, deixando a gente com emoções mais positivas e tirando emoções negativas. E também ajudam na preservação de memória para virar... Quer falar? Pode terminar. A virar memórias de longo prazo. Tipo, se um dia você estudar bastante e não dormir bem, você talvez não tenha entendido muito bem, porque você vai esquecer muita coisa. Tem um bagulho que é muito interessante, porque quando você assimila alguma coisa durante o seu dia... Nossa, estou nerdolando. Quando você assimila alguma coisa durante o seu dia, quando você dorme, elas são mais assimiladas. Então, tipo, você pode absorver muitas informações em um dia, quando você dorme, no outro dia você tem mais, tipo, capacidade de realmente ter entendido aquilo. Você assimilou, né? Eu acho que eu usei essa palavra muitas vezes, mas é literalmente isso. Você assimila. Xablau. Foi literalmente o que eu disse. Só que ele nerdolou de uma forma mais bonita, Jimenez. Então, gente, é por causa disso que você tem uma discussão num dia, daí, tipo, 5 dias depois, no banho, você fala, puta, devia ter falado aquilo. Quer falar? Pode falar. O seu burro fica tipo... Cara, vai ser muito engraçado mixar isso. Dá um gritão no microfone, né? Não. Inclusive, embora pareça uma coisa um pouco óbvia, né? Os sonhos lúcidos têm muito a ver com estar no momento que estão acontecendo os sonhos. Então, assim, como... Um segundo. Eu tenho uma conclusão. E a maior parte dos sonhos acontecem dentro desse momento do sono REM. E uma questão é que aí é onde se difere a ideia de lucidez, do sonho lúcido e desse controle de uma realidade que não é a realidade do mundo, e um delírio completo. Porque, assim, se você for parar pra pensar, são conceitos muito parecidos. Você tem um controle ali na sua cabeça sobre o mundo em que você vive e, ao mesmo tempo, você tá observando tudo aquilo e você consegue viver aquilo. E um sonho lúcido se aproxima muito disso, mas o fato dele estar dentro desse momento do sonho que o tira desse espaço de delírio. Zica. Insane. Salva de uma palma. Nossa, quanto tempo eu não via isso. A gente falou de memória. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Tem... Você quer falar? Não, você pode falar, tô pesquisando. Então, também é muito importante pro cérebro meio que se regenerar, porque ele... Quer falar? Desculpa, você fica Dorme aí, então. Dorme aqui. Vou fazer a experiência ao vivo do som. Da gente... Restauração neural. É quando o cérebro restaura as conexões neurais. Frase inteligente pra caramba! O que é uma restauração neural, Jimenez? É quando restaura os neurônios. Se fosse um episódio de Big Bang Theory e tivesse uma risada, estaria... Bazinga! Esse é o podcast mais resenha dessa escola, tá? É o único. Então, É o único. e daí é o seguinte, sono REM se dá esse nome porque fala o nome em inglês, que é bonito. Rapid Eye Movement. Que... Então, e daí é o seguinte, basicamente é movimentação rápida dos olhos. É isso, né? Que quando você tá no sono REM, os seus olhos mexem muito, tanto é que até fazer uns experimentos de mandarem luz, tipo, pros olhos pra fazer um sinal tipo, mano, você tá dormindo. Sonha lúcido aí. É isso. Deu certo? Deu. Tinha até pra vender. Tinha até vender esses óculos. Vender? Óculos?
Óculos. Esses óculos. Eu só queria dizer que a Sara tá me mostrando um vídeo de um cara careca. Uma concentração da Sara. Vamos passar pra quem realmente entende do assunto ou ainda tem tema pra você falar? Ainda tem tema. Volta aí, Sara, deixa o homem terminar o tema dele. Mas a gente podia jogar a Sara pela janela. Não, pior que dá merda. O sonho... acho que todo mundo sabe, mas eu vou explicar aqui. O sonho lúcido é basicamente quando você está... Cala a boca! É quando você sonha, só que você está consciente que você está sonhando. Em muitos casos, você consegue, controlar esse sonho. Você consegue controlar esse sonho e, alterar a realidade. E daí, muitas pessoas falam que o sonho lúcido, tem algumas coisas, você não consegue ler, você não consegue ver hora, você não consegue ver o dedo, é isso? Não, você consegue... Daqui. Eu tô falando que falam, não que é verdade. Não, conseguir tu até consegue, mas é que depende muito do quão lúcido você está e o quão... eu não sei explicar, quão sonhudo você é. Por exemplo, eu não vejo cor em sonho. Eu, em específico, não vejo cor. Mas, entende? Depende muito de pessoa pra pessoa. A nossa especialista tem alguma coisa pra falar sobre isso? Depois você terminou de falar tudo? Mano, Mas eu tenho uma coisa pra falar que eu tinha falado na primeira gravação. pode falar. Obrigada. Quando você fala de sonho lúcido, tendo a necessidade de você estar consciente de que você está sonhando, isso é uma coisa mais simplória ali sobre o assunto, mas que se você... As pessoas... Os pesquisadores que se aprofundam mais, geralmente vão falar que para um sonho ser considerado lúcido, ele precisa você não só ter noção que você está num sonho, mas também ter controle sobre ele. Então, vou falar como eles se relacionam. Como que é? Eles se relacionam. É skate. O sonho lúcido e o sono REM. É que é o seguinte, quando uma pessoa ama muito a outra... Não, brincadeira. Então, é o seguinte, no sonho REM é muito mais comum você ter sonhos lúcidos. No sono REM é muito mais comum você ter sonhos lúcidos. Não, eu falei sonho REM. Você já falou disso, eu já falei disso. Gente, vamos lá. Porque... Vagabundando. Porque o seu... Porque um delay. Porque o seu músculo... Seus músculos ficam mais relaxados. A parte que você controla seus corpos tá mais... Não desligada, mas tá mais tranquila. A parte do cérebro. Relaxada. Tranquileba. E as suas... Você quer falar da atividade? Das atividades cerebrais estão... Nossa, elas estão sabendo. Suas atividades cerebrais estão mais ativas. E fica mais fácil pra você sonhar e conseguir mudar as coisas mesmo. Agora eu terminei, pode falar. E ok. Eu falei certo? Eu falei tudo certinho? Falou. Não tá puxando muito não, né? Fala uma coisa aí. Não, tá de boa, só não pode puxar mais. Tá, deixa... Desculpa. Tá muito apertado. Tá. Eu acho que é melhor a minha explicação... Desculpa! Desculpa eu. Eu acho melhor minha explicação se manter na parte simplista e não como a Maria explicou. Eu acho que é mais fácil se eu explicar o porquê você está consciente no sonho. O sonho lúcido que eu vou usar, o exemplo de sonho lúcido que eu vou usar, é só simplesmente estar consciente que você está sonhando e não controlar as coisas que estão dentro do seu sonho. Por mais que isso é parte do espectro do sonho lúcido. Você pode ter um sonho lúcido onde você apenas está consciente e é sofrendo dentro do sonho. Muitas vezes daí se chama pesadelo. Tem teorias de por que pesadelos acontecem. Por exemplo, tem a teoria da mente previsível, onde sua mente é uma máquina de previsões e ela tenta buscar coisas sensoriais do mundo real e criar cenários na sua cabeça de como você reagiria para esses mesmos sensores em um ambiente diferente. Só que em sonhos você não está muito que recebendo sinais externos. O seu corpo está desligado, você não está recebendo sinais externos sensoriais. Ou seja, tudo lá dentro é um erro. A sua recriação do sensorial dentro do sonho começa a exagerar
começa a criar coisas irrealistas e daí saem os pesadelos. Além de memórias ruins, como pessoas com estresse pós-traumático, qualquer tipo de trauma em geral, podem influenciar a parte do sono. Você quer falar? Basicamente é um treinão para você sobreviver ou para você reviver memórias ou coisar tudo. Basicamente é seu cérebro falando, vai, testa aí, vamos ver se você sobrevive ou Só pra aprenda a testar. sobreviver. É, só para testar, tipo, vai amigo, E daí testa você aí. acorda chorando, porque sua mãe morreu. Você já acordou chorando porque sua mãe morreu? Desculpa. Mano, uma vez eu sonhei que minha mãe foi embora, tipo, ela me abandonou. E daí eu acordei chorando e eu fui correndo pra ver se minha mãe tava na cama. Enquanto a Patrícia tava falando, né, mano? Eu lembrei de um bagulho que quando você usa cogumelo, ela. Não, é sério. Tipo, é como se fosse um sonho muito louco assim. Tem inclusive gente que não pode usar, porque se tiver um pesadelo, tipo, pesadelo, entre aspas, nessa sua brisa do cogumelo, que trabalha muito com bagulho de neurotransmissores, blá blá blá, que eu não sei também, porque eu vou falar merda. Mas, enfim, cogumelos são sonhos muito fodas e muito estrondosos e que são muito loucos. E eu acho isso muito interessante, só queria falar sobre isso. Beijo. Cara, nunca acrescenta nada. Pode falar. Eu acho bom pular logo para o sonho lúcido. Você está consciente dentro do sonho por causa de uma atividade chamada metacognição. O que é metacognição? Metacognição é a sua capacidade de refletir sobre seus próprios processos cognitivos, refletir sobre seus pensamentos, refletir o que está acontecendo dentro do meu cérebro. Essa é a metacognição. No sonho normal, quando você está sonhando normalmente, a parte do cérebro, a área cerebral que se encarga dessa atividade está muito diminuída. Ela está quase desligada até. E no sonho lúcido, ela sofre alterações drásticas e se liga muito. Essa parte é o córtex pré-frontal desolateral. Tá tudo bem? É que a gente é muito burro pra discutir. É que a gente não... Não, continua, Patrícia, continua. O córtex pré-frontal desolateral está no lobo frontal, que é ligado com tomada de decisão e pensamentos cognitivos superiores. Essa área é a que mais influencia se seu sonho vai ser lúcido ou não. Tanto que tem pessoas que... Você quer falar? Tanto que tem pessoas que utilizam métodos de estimulação transcraniana para induzir a parte do seu cérebro, especificamente esse córtex pré-frontal dorsolateral, a ter uma atividade maior durante o sono e prosseguir a ter um sonho lúcido. E como que faz isso? Se chama estímulo transcraniano. Isso é o quê? Eu posso explicar. Você quer explicar? Eu acho que eu sei, mas... Eletricidade no seu cérebro. Que foda. Ou magnetismo. Bom, eu vou trazer aqui minha parte geek cultural, que é a única coisa que eu sei. Bom, no filme Inception, né, que foi o filme que eu assisti há muito tempo atrás, mas eles tratam bastante sobre sonhos e sobre falar de sonhos dentro de sonhos e como você pode viver realidades alternativas e como você pode implantar ideias na cabeça das pessoas através de sonhos. E lá tem muito essa questão de você conseguir reconhecer que você está sonhando. E aí, como é que eles fazem isso? Cada um tem um negócio lá, tipo um... Eu não lembro o nome que eles dão no filme, mas é tipo uma âncora. Eu acho que é âncora, não lembro o nome do filme. É âncora, né? Que faz você perceber que tá sonhando. Tipo, tem o personagem lá do Leonardo DiCaprio lá, e a âncora dele é um peão. Então ele roda o peão e o peão fica girando para sempre. E aí ele sabe que ele tá sonhando, porque um peão não gira para sempre, por exemplo. E aí tem outro personagem que, tipo, meio que a âncora dele vira o material do tapete. Tipo, era para ser de um material e é de outro, e aí ele identifica isso. Tipo, ele meio que encosta no tapete e percebe que, sei lá, não é de algodão, é de poliéster. Tipo isso, entendeu? O personagem principal é um peão, ele gira o peão e se o peão continua... Acabei de falar isso. Você falou? Você não falou do Falei. tapete? Acabou de E do peão. Ah, não escutei, então eu tava brisando. Nossa, que man-explaining. Absurdo. Explain de um meio. De um man. Mais ou menos, né? Eu sou um man. Homossexual explain. Nossa. De outro homossexual. Ai. Bom, então, tipo, Mano, por favor, fala aqui. tem essas... Acusação de chulé aqui. Então, tipo, tem... Mano do céu! Então, tipo, tem formas tanto internas de você estimular essa percepção, quanto externas, que é o caso do choquinho na tua cabeça, né? Que é essa tal dessa estimulação transcreativa. Transcraniana. Opa, perdão.
Transcraniana, isso, perdão. Corrigindo o roteiro. Eu ia falar algum bagulho, mas eu esqueci. Continuando sobre a atividade cerebral em sonhos lúcidos, não é apenas a parte do córtex pré-frontal dorsolateral, quanto também tem uma conexão com o córtex parietal. O córtex parietal é sobre seus sensores, e durante sonhos lúcidos é mais comum você sentir o gosto das coisas, sentir os cheiros das coisas, conseguir sentir as coisas na sua mão, mesmo sabendo que você está sonhando, porque o córtex parietal está mais ligado durante o sonho lúcido do que no sonho normal. Ele tem uma ligação direta com o córtex pré-frontal inteiro, não só o dorso lateral, que faz que quando o córtex dorso lateral é ativado, ele logo também é. Ou seja, é por isso que você sente coisas mais no sonho lúcido do que no sonho normal. Além desse, tem bastantes áreas até. Tem o cingulado anterior. O cingulado anterior... Desculpa, José, senta aqui, por favor. Com o José, tá ligado? O cingulado anterior é especificamente sobre a regulamentação da atenção, o quanto você consegue prestar atenção em algo. E eu esqueci de comentar, o córtex pré-frontal dorso-lateral também tem parte em por que você acredita que as coisas são reais em coisas muito absurdas durante sonhos normais. Por exemplo, uma pessoa explode no sonho normal e você vê credibilidade nisso, porque a parte do seu cérebro que trata a metacognição, a atividade de pensar isso realmente está acontecendo, também trata a tomada de decisão e qualquer coisa que reflita. Refletir é parte do seu cérebro frontal. Então, se essa parte está desligada, você não consegue refletir muito bem a parte racional das coisas. Você não consegue ter uma ideia do que está acontecendo numa situação racional. É uma coisa mais emocional que está acontecendo dentro dos sonhos. Eu também gostaria de falar que a eletricidade no seu cérebro também muda. As ondas gamas, que são ligadas com cognição superior, estão mais ativas nos sonhos lúcidos do que em sonhos normais. Ou seja, em geral, a parte de cognição superior está mais ligada. Quando você está sendo um sonho lúcido, você consegue pensar mais, você consegue raciocinar, você consegue tomar decisões. Em sonhos normais, você é meio burro. Tipo a gente ouvindo ela falar. Tem também eu não expliquei tanto da teoria da mente previsível, ou teoria da mente preditiva, que é uma teoria que diz que sua mente é uma máquina de previsões e que tudo que você pensa é uma previsão do que já está acontecendo. Todos os seus sensores estão constantemente criando ambientes para você se acostumar à realidade. E no sonho, essa teoria diria o porquê você tem tantas coisas irrealistas acontecendo. Porque a ambientação, os seus sensores exteriores não estão ligados. Você deitado, você não está vendo o que está acontecendo, você não está sentindo a luz, você não está sentindo nada, você não está cheirando, você está desligado. E dentro do sonho, os seus sensores são falsos. Você está vivendo uma realidade falsa lá dentro que depende muito da sua imaginação. Isso faz que você tenha experiências extremamente surreais dentro dos sonhos. Você quer falar? Um comentário sobre essa parte, você já volta, é rapidinho. Toda essa questão sobre o medo de poder vivenciar coisas que não seriam agradáveis, né, no nosso cotidiano, o Freud fala um tanto sobre isso, que isso meio que gera o sonho lúcido em certa parte, mas a gente num sonho normal, que em algum momento a gente percebe, isso é só um sonho e isso te apazigua ali a ideia, né? Isso é o peteleco ali para você começar a ter um sonho lúcido. Então, o conceito ali inicial do que seria um sonho lúcido, a coisa que traria naturalmente a existência dele, já é algo meio numa intenção defensiva da ideia. Então, ele não é obrigatório, mas ele pode partir desse conceito. Para não falar tanto, eu vou resumir o resto. Tem muitas teorias de por que sonhos acontecem, não só sonhos lúcidos. Entre elas, reconciliação de memórias, regulamentação emocional. Tem pessoas que dizem que as atividades neurais dentro do seu cérebro são refletidas nos seus sonhos. E tem a parte de treinamento para ameaças. Qualquer dessas teorias, nenhuma é comprovada. Então, eu queria falar uma informação que eu não sei se é verdade. Não leva essa informação pra sempre. Selo de fake news. Não, eu não sei se é verdade. Selo de fake news. Não sei, não tô falando que... Selo de news. Pode ter vindo de um TikTok da vida. Eu não lembro de onde veio essa informação. Só que eu ouvi falar que, tipo, quando você tá dormindo e tem a sensação que tá caindo, você acorda, é por causa que, antigamente,
como a gente vivia em galhos de árvores e dormia lá, era pra... Então, tipo, no seu cérebro te acorda assim pra você não cair. É tipo uma prevenção pra você não cair, bater a cabeça e morrer. Não necessariamente assim, mas tem a ver com... Acho que é mentira o que você falou aí. Isso não é comprovado. Até agora, muita coisa que falou. Isso é uma teoria. Também não é comprovado ser fake, mas depende muito da psicologia evolutiva. Psicologia evolutiva é quando você trata coisas do passado para explicar coisas do presente. Por exemplo, o homem comete mais crimes porque antigamente era ele quem caçava e isso criou que ele fosse mais agressivo. Isso é uma psicologia evolutiva. Nenhuma das teorias da psicologia evolutiva podem ser testadas, por isso elas nunca podem ser comprovadas. Teoria, gente. Derrame de relacionamento. Derrame? Só continua. Então, quando fala da questão evolutiva como uma desculpa para essas coisas, é que nesse caso não chega a ser uma problemática também, porque foda-se o jeito como acontece esse sonho, não vai afetar em muita coisa na nossa sociedade no geral. Mas a Patrícia trazendo esse outro exemplo sobre a forma masculina de agir, a gente pode muito interpretar como uma forma de usar isso como desculpa, muitas vezes. De, em algum momento foi isso, hoje em dia temos esse histórico, vamos utilizar disso. Então, assim... muito complicado você querer usar esse tipo de coisa como argumento, principalmente sabendo que não tem como trazer uma comprovação. Fala de menos anarquista. É isso, Luz Maria. É por isso que o roqueiro é burro. Não confia no que ele fala. Não confio em nada que nenhum de nós três fale. Eu também? Você também. Não, dependendo do assunto, eu sei do que eu falo. Acabou de meter um selo de Vino Reels aqui. Mano, toda vez que alguém fizer assim, vai aparecer o selo Vino Reels. Vai. Eu vou fazer o selo. Calma, eu posso acessar um bagulho? Fala aí alguma coisa, guys. Não, mas dá pra escutar. Só não tanto, mas daí eu... Tá, não, a gente se vira. Bom, o próximo tema... Vamos falar de DR, vai, vamos... Não é briga de casal? Quando falaram que era DR, eu realmente pensei que era briga de casal. Até, tipo, porque eu não tinha entendido exatamente o tema. Quem vai introduzir o tema? Temos duas pessoas para falar sobre DR. Tem a Sara e tem a Helena. Joga papel, tesoura. Pedra, papel... Então, é isso que eu tinha pensado. Então, já foi isso que eu entendi, mas o direito não... Quem vai começar? A Helena vai começar? Você? Oi, gente. Já bota o selo Vino Rios, porque, tipo assim... porque essa categoria... Porque, assim, DR significa, em inglês... em inglês significa Desired Reality, mas em português nós traduzimos para realidade desejada, que é literalmente isso. Você vai criar uma realidade e pessoas que normalmente, tipo, pesquisam e acreditam que a sua cabeça vai, seu subconsciente, tipo, mudar de Tá nervosa? vai se fuder. Cadê o socorro agora, Sara? Pra uma Selo de socorro! vai se transferir pra uma realidade alternativa. Tem escrito no seu tablet. Gente, ó, Eu acho que não dá pra ver. É um carinha assim, ó. É o emoji do nerd. socorro, tá certo, e arrasa. Arrasa só serviu pra Patrícia, tá? Não, mas quando você se apresentou, eu coloquei, porque na hora que a Patrícia se apresentou, eu tava escrevendo, aí eu não vou mostrar. É tipo quando antes de dormir você fica imaginando mil coisas, tipo... Tem nada a ver, cara. Tipo, e tipo... Gente, se vocês fossem pra Indonésia e vocês precisassem levar alguém, mas tipo, um pra construir a casa e outro pra lutar contra os macacos mutantes, quem vocês levariam? Tem que ser um famoso e uma pessoa que vocês conhecem. Eu ia chamar o Bruce Lee pra lutar contra os macacos, porque ele é foda. Eu posso botar o Bruce Lee nas duas? Pode. Então... Por que você quer o Bruce Lee pra construir uma casa? Cara, eu confio no Bruce Lee. Tá, um que eu conheço... Nossa, todo mundo que eu conheço é inútil. Ó, então eu levaria o José pra lutar contra os macacos e os irmãos
e os irmãos a obra pra construir minha casa. Mas você levou 2, tem que levar uns irmãos, foda-se. Eles são a mesma pessoa. Vou resumir mais ou menos sobre o shifting, sei lá como é que fala. Chifre, Que- passa pro roqueiro. Mano, e o Chico? Eu adorei que eu parei de ser o corno do rolê. Eu tenho humor Gente! Eu tenho humor quebrado, para. Tá, vamos lá. Ah, pudim. Vai se fuder. Eu também tenho. Shifting é conseguir mudar de realidade, que é a prática. Tem muitos jeitos de fazer. Por exemplo, de acordo com a experiência de muitos, você precisa se desconectar da realidade. Um dos métodos mais usados no shifting é quando você for dormir. Você relaxa, se for preciso, escuta como é que chama? Subliminal ou meditação, para que o seu subconsciente entenda a realidade onde você quer ir, entendeu? Onde você quer estar. Gente, quem tá falando? Mas o João acabou de falar de punheta guiada. Ai, gente, então... Pode? Eu não sei muito de shifting, mas eu só queria comentar que, contrário uma opinião comum sobre shifting, não é a mesma coisa do que sonhos maladaptativos ou pensamentos maladaptativos. Um pensamento maladaptativo é, digamos, quando você está na sua casa ouvindo música e começa a pensar cenários onde você está lutando contra alguém. Ok. Ou, não sei, um cenário romântico ouvindo uma música romântica. E aí você começa a entrar muito nesse pensamento, isso é um pensamento maladaptativo. Essa música é obrigatória? Não. Ok. Quando você faz um cenário na sua cabeça. Eu lutando contra a água. É mais comum com música. Na água, na chuveiro também acontece muito, mas o pensamento maladaptativo, em geral, é quando você cria... Maladaptativo. Maladaptativo. É quando você cria um cenário na sua cabeça e entra tanto nele que você, às vezes, esquece um pouco da realidade. Ah, certo. E shifting é literalmente mudar de realidade. Ou seja, pensamentos maladaptativos é uma questão psicológica, enquanto shifting é uma questão mais religiosa. Bom, já que foi jogado na roda, vamos falar de religião. Vamos falar de religião? Sem rezar. Vamos tentar não ofender nenhuma religião? Eu sei que é difícil, mas vamos tentar não ofender religiões, tá? Daqui. Por sorte que eu peguei com coisas que são tão específicas que eu acho que vocês não vão conseguir ofender. Ah, não duvida do Jimenez. Jimenez, como que você conseguiria ofender gnosticismo? Eu não sei o que é gnosticismo. Então, eu só queria falar que eu não tenho nenhuma religião específica, eu tenho todas. Num plural. Todos. Fala pra ele, fala sobre o que é, vou ver se consigo xingar. Fala o que é o... Como que chama? Gnosticismo. Eu vou ver se eu consigo xingar de algum jeito. O gnosticismo, ele é uma crença... Não é bem um... Algumas pessoas que gostam de estudar gnosticismo acreditam realmente em gnomos. Eu queria fazer uma pergunta. Fala. O gnosticismo e o agnosticismo tem, tipo, é literalmente o contrário? É só isso? Não, tem nada a ver. Mas agnóstico é quem... Agnóstico é quem... Então... Mas tem o gnóstico e o agnóstico. Tipo, o gnóstico, ele vem de gnose, que é conhecimento em grego. Eu conheço muita gente que... Eu não percebi, vai, continua. Então, e o agnosticismo vem do... Mano, vai logo. Tá, o agnóstico é o cara que ele não acredita em algo específico, mas ele sabe que tem algum bagulho a mais. o gnosticismo. É os caras do conhecimento. Tá, e aí? É os caras que estudam... Gnosticismo. É G-N-O-S. Se fuder. Ele soletrou tipo gnomos. Mas tem os caras que acreditam em gnomo. Só como o gnosticismo é um bagulho... Eu ia falar uma piada, só que... Não, pode falar. O gnosticismo, ele pega alguns elementos do hermetismo, que eu também vou falar, e ele dá ênfase principalmente no materialismo hermético, que eu vou explicar o que é depois. O gnosticismo acredita que a gente tá tipo numa Matrix. Foda. Calma, a gente tá tipo num mundo a gente vive no mundo material e o nosso plano de vida é passar pro mundo mental e espiritual. Eu acho que eu sou um gnomitista. Gnosticista? Depende, cara.
Tem certeza que tu é? Tem certeza? Não tem volta. Não tem volta real, cara. Então, o que rola? Como muitas das coisas não tem algo realmente específico sobre sonhos lúcidos ou sonhos no geral, o que eu fiz? Eu li um pouco sobre o que eles falam sobre... Tirou do cu. Não, mais ou menos. É no Divino Rios. Não é no Divino Rios. É tirei do cu, é diferente. É tirei do... Tirei do cu. Algumas dessas coisas são minha interpretação sobre algumas coisas, tanto é que, principalmente do hermetismo, que praticamente não tem nada sobre nada. É só, tipo, várias regras e é isso. E o shintoísmo também eu peguei bastante. Que isso? Então, vamos começar sobre o gnosticismo. O gnosticismo, ele vê o mundo material, que é o mundo que a gente... Tem os dois, teoricamente, os dois mundos, que é... Eu vou botar a imagem aqui, que é a imagem Como que... você vai botar a imagem de um mundo espiritual? Não, é que tem um desenho. Tem um desenho que é tipo... Avatar. Foto. Não tem nada a ver com Avatar. Avatar de Cor. Mas o que rola? A gente vive nesse mundo material e existe o mundo espiritual. E pra gente conseguir passar pra esse mundo, a gente tem que adquirir a gnose, que é o conhecimento. Quanto custa? Amém. Que? Filho de pastor, né, gente? O que eu falei sobre não ofender religiões? Na teoria é de graça. Mas pra você comprar os livros é uma desgraça. Porque não tem em todo lugar. Exatamente. Tá. É por isso que religião não tem de nada. Quê? Voltando, daí tem esses dois mundos. E um jeito que você pode... Tem 2 métodos de você conseguir visualizar um mundo espiritual enquanto você ainda está no mundo material. O primeiro... Tem 3, na verdade. Primeiro, você morrendo. O segundo... Você não vai estar no mundo material, né? Então, falei bosta. O primeiro é você tendo sonhos que é a sua... Fake news. Porque o gnosticismo... A gente tá falando de religião, gente. É pura fé. Só Como... É religião, é tudo mentira. Daí você... É eles poeta? Daí, Tá mentindo. como o gnosticismo, teoricamente, é uma vertente do hermetismo que fala que o mundo é uma mente, você consegue comandar o mundo se você pensar, e daí o gnose vem com esse bagulho de adquirir o conhecimento. Tem 2 métodos. Um que é adquirindo o conhecimento da gnose, que eu não vou saber explicar muito bem, que é mais você entender que tudo que você vive não é real e que você está passando por experiências. Matrix. Uma Matrix. Fala aí. Não, termina você. Não, pode falar. Eu só queria comentar... Também, né? Pelo amor de Deus. Eu só queria comentar que, já que a Maria falou que é pura fé, tem uma estatística, na verdade, que fala que pessoas que costumam ter práticas de meditação, incluindo meditação, rezar, esse tipo de prática, tem mais chance de ter sonhos lúcidos. Continuando, o Jimenez falou que levaria os irmãos à obra e... Não, José não, eu vou levar meu pai, porque meu pai sabe lutar e ele é fodão. Tá certo. Ele é fodão. Gente, repetindo só o que eu falei, porque eu acho que ninguém ouviu. Tipo, eu levaria o Edward Cullen, porque assim, vocês podem falar, mas ele é um personagem. Não, ele é famoso entre os vampiros lá, porque todo mundo conhece a família dele e tal. E pra lutar contra os macacos. E, de conhecido, eu não levaria ninguém. Eu conseguiria construir uma casa sozinha. Deixa eu falar. Só queria dar um relato que ela falou que ela construiria uma casa sozinha, mas tem uma vez que a gente tava indo pro balé e um bicho pousou no braço dela e ela entrou em desespero. Você não viu a Luz Maria com a lagartixa? Então, falando de Joaquim. vamos abrir espaço pra Silvia, participação especial, salva de palmas. Mãe, você como uma pessoa que pratica meditação, você tem muitos sonhos lúcidos? Sim. Muitos? Você pode falar um pouco da sua experiência? A última não foi muito boa, não. O barco estava afundando. Nossa. Aí o Joaquim morreu. E aí eu comecei a ficar desesperada, mas não sei por que você tinha saído do barco. Eu te encontrei, te dei um abraço. Mas o bom do sonho lúcido é que a gente consegue... Controlar. Não é muito controlar, mas mudar o rumo, né? Então, eu tenho bastante sonho lúcido. Então, tá certo o que você disse. Arrasou. Você tem alguma religião? Não. Ok. Nem acredito em Deus. Não era É isso, obrigado, Silvia. Deixa eu falar uma coisa. Desculpa, gatinho. O gato vai fazer pra A gente. Maria tá aparecendo na Agora, gato.
Tá aparecendo. Voltando a falar... Faz isso com ele, não. Voltando a falar, o gnosticismo tem... Farsa, mano. Pelo amor de Deus. Pode falar. Obrigada. Dentro dessa experiência que ela contou, o Freud fala um pouco sobre os motivos dos sonhos lúcidos e para onde a gente pode ir. E ele coloca, de acordo com o pensamento dele, né? Não temos muitos fatos nessa área, assim. Mas ele fala que todo sonho tem a ver... Tem aqui uma frase específica, calma aí, um segundo. Ele fala que sonhos são sempre satisfação de desejos. Um pouco bizarro. Então, justamente. Mas dentro disso tudo, ele coloca os sonhos como uma necessidade ali de explicação de várias coisas. E o sonho lúcido fugiria disso. E se o sonho lúcido foge disso, ele vem e traz uma explicação. De acordo com o que ele fala, ou o que a gente faz dentro de um sonho lúcido, conseguiria mudar o rumo visual ali das coisas e o nosso entendimento sobre elas, mas a matriz ali, a necessidade daquele sonho, né, a força motriz do sonho, não mudaria. Então, aquilo que ela fala do Joca... Coitado, Deus o tenha. Parece que ele morreu de verdade. Enfim, de acordo com os pensamentos dele, tem alguma coisa a ver com uma causa maior ali, mesmo sendo um sonho lúcido. Interessante. Então, no gnosticismo tem isso, que é o... Coitado. A culpa do mal. Tá funcionando o microfone? Tá funcionando. E como eu disse, a gnose é buscar conhecimento e o sonho lúcido, segundo algumas pessoas da gnose, porque como não é algo centralizado, tanto a gnose quanto o hermetismo, não tem muito como saber o que o cara que falou o que é gnose tá certo. A Maria perguntou por quê. Eu não sei dizer exatamente por quê, mas eu tenho uma teoria. Pessoas que têm sonhos lúcidos, eu não comentei, mas também têm uma conectividade neural mais forte. E meditação e rezar não é comprovado, mas tem teorias muito bem aceitas de que aumentam sua conectividade neural. E tem também muitas teorias que falam que rezar e meditação e esse tipo de atividade aumenta sua cognição superior, que é especificamente onde fica a sua atividade de metacognição, que é onde fica como você sonha lucidamente. Você tem religião? Não, sou agnóstica. Eu queria falar que... Ó, gente, 1 minuto para 50 minutos de áudio. 1 minuto para 50 minutos. Tá, voltando a falar aqui. Como eu já tava falando Como eu já tava falando da gnose, que tem um negócio de tentar procurar o conhecimento do mundo, que é uma coisa, e tem outra coisa também que é tentar escapar das influências do demiurgo. O que é o demiurgo? Ele é não um ser, mas ele é o conceito que transforma o mundo material em uma merda. Tanto é que é por isso que os caras da gnose querem sair do mundo material. Que é porque tem esse maluco... Eu não estudei muito a fundo sobre o demiurgo, mas pelo que eu entendi, ele é tipo um demônio que ele meio que coisa os bagulho e deixa a energia ruim, essas coisas. Eu acho que é isso. Um esporro hoje de manhã. A gente... Era para falar coisas gerais. Foda-se, Porque o trabalho geral era teu. E o meu era a parte específica. Seu otário. No final nem era meu a porra desse bagulho. Óbvio, você foi burro. Agora vamos para uma das coisas que eu acho mais interessante, que é o hermetismo. O hermetismo, ele é não é bem uma religião, é mais uma linha de conceitos filosóficos religiosos que foram fundados por um cara muito tempo atrás. Ele é um cara muito foda. Ele escreveu... Puta que pariu. Ele escreveu muitas coisas há muito tempo atrás sobre algumas coisas que são comprovadas até hoje. Tipo, eu sou meio burro nessa parte de ciência. Você é burro. Então, como eu sou meio burro, tem um bagulho que ele fala... Eu não me lembro se é no Cabalion ou se é na Tábua de Esmeralda, que ele menciona que tudo que tá no alto também tá embaixo, que é... O que você tá rindo? É impressionante, cara. Daí que... Não deixa ele fazer isso, não. Dá um tapão nele. Não, brincadeira. Diz que ele é o dono do gato. Ele não é o dono porque vida não tem dono, ele é o cuidador do gato. Isso aí. Tem sim, da linha tá lá. O gato viado. Daí, ele tem esse negócio, tem essa lei que tudo que tá em cima tá embaixo, que foi comprovado com o bagulho dos átomos, tá? Todas essas partes chatas pra cacete
foda-se. Daí, se eu não me engano, no Kybalion, ele menciona um dos princípios, que são os 7 princípios de Hermes Trismegisto. Eu não vou falar os 7, mas vocês podem pesquisar aí. Que um deles é o princípio do mentalismo, que ele surge com a ideia de que tudo que existe é uma mente, tudo que vai existir vai ser saído de uma mente. É isso? E é moldado pela mente, a realidade. E um bagulho. E como ele pensava nisso aí, tem esse bagulho do mentalismo. Selo do gato. Como Selo do selo. mentalismo. Daí uma das minhas interpretações que eu consegui falar, que eu consegui pensar que os sonhos lúcidos podem ser uma forma, e eu acho que são uma forma de você criar e você moldar a realidade de um jeito mais simples para você entender como funciona a mudança, não a mudança, mas o jeito que você consegue mudar a realidade na base do pensamento, que na teoria, segundo o Hermes Trismegisto, é magia. Eu acho isso muito louco. E é isso. E daí, como eu mencionei o princípio da correspondência, que é tudo que está em cima também está embaixo. Não é Leste, H? Sou Ai, caralho. muito assim, tipo, de ter que ir pro hospital. Mas... Não, vamos tirar ele daqui, vai. Impressionante, cara. A pedra da Skipper. Eu tava só pensando nisso, tudo que você tá falando. Da correspondência, tudo que está em cima também está embaixo, indica que os sonhos também refletem a realidade. Foi isso que você que disse? Foi. Ninguém disse isso. Das memórias do sonho, que as memórias que você adquire, daí tem o princípio da correspondência, que você mencionou alguma coisa de memórias, que as memórias afetam os sonhos, porque são coisas que você... algum de vocês dois. Eu mencionei um bagulho de memória. Então... Desculpa, Jimenez. Vai tomar no seu cu. Chama ele de Enzo que você merece. Voltando a falar do... Eu nem gosto de Harry Potter. Tá, voltando. Daí tem isso que... Tudo que, como tudo tá em cima, tudo também tá embaixo do Hermes. Tem isso, né? Que daí as memórias... ele... Como... Porra... reação e reação. Que você vive vai estar nos... foda. Tipo, ninguém vai ficar Então vou pra parte mais legal, que é o shintoísmo, que é a minha crença, que eu acho mais legal. mais legal? Sim. Amei. Que é o seguinte, os sonhos são uma comunicação de você com o mundo espiritual, que a maioria dos sonhos estão isso, só que tem um nome específico, que são os kamis, que é você consegue entrar em contato com esses kamis e os yokai. O Malta disse hoje de manhã que um dos poucos conceitos que é meio que geral das religiões sobre sonhos é que sonhos são coisas que vão acontecer na sua vida e o seu corpo está te preparando. Deixa eu só falar aí enquanto eu leio. Assim, a maior parte das religiões do mundo e culturas do mundo, você vai ter histórias sobre sonhos, sobre como é que eles acontecem, sobre o que eles são, sobre todos os significados deles. Então, tipo, desde os sumérios lá, a galera que meio que inventou a escrita, toda essa galera já tinha significado para sonho. Os egípcios, os gregos, os romanos, todo mundo tinha isso. Inclusive os celtas piravam muito nesse rolê de sonho. Então, assim, sempre teve, né, essa curiosidade humana sobre saber o que o sonho era, né? Porque, tipo, é um conceito muito bizarro. Você tá dormindo e seu cérebro inventa uma historinha para você assistir e você fica muito entretido com isso. Então, tipo, o fato disso acontecer sempre assustou a galera e sempre foi motivo de muita discussão. Então, é por isso que se você for pesquisar em qualquer mitologia... em qualquer cultura, você vai encontrar alguma coisa correlacionada a sonhos. Ou até deuses dos sonhos. Tipo, a mitologia grega, romana tinha isso. De ter um deus que fazia as pessoas sonharem. Tinha, eu não vou me lembrar agora, mas tem. O Fred Krueger é um exemplo de, tipo, por que existe pesadelo? Tipo, o perigo do pesadelo representado em um ser, por exemplo, é o caso do Fred Krueger. O Sandman. Então, tipo assim, vai...
Então vai ter sempre essas correlações. Então, mano, pelo amor de Deus. Bom, então seguindo aqui a linha de raciocínio, a maior parte das explicações, inclusive, também é muito... E se ele derrubar esse tripé, vai ser muito engraçado. Não vai, não. E... E a maioria também das explicações correlacionadas a sonhos são bem parecidas, assim. Então sempre vai ter um propósito, sempre vai ter um motivo e sempre vai prever algo, né? Que é o caso da mente preditiva, que foi comentado pela nossa querida Patrícia, de que tipo, esse é um conceito muito antigo e sempre muito explorado dentro de qualquer mitologia, religião e cultura. Só que também tem o bagulho do shintoísmo que eu tava falando, que rituais de purificação ajudam bastante no... Rituais de purificação, que são a prática principal do shintoísmo, acabam afetando bastante no sonho, porque você acaba... Nos rituais de purificação, você meio que corta as influências... Tira ele de perto da tomada, por favor. É que ele morde a tomada. Eu acho interessante já começar aqui pelo negócio que é... Os súcubos no shintoísmo, eles existem. Eu já tive uma possessão de súcubos, foi a coisa mais bizarra da minha vida. Uma possessão por súcubus, cara. Daí é isso. Os rituais de purificação te afastam desse tipo de ser, que não é bem um demônio, é mais por um espírito mesmo. No shintoísmo tem isso. Nada pra sugar energia vital. Você acordou cansado? Sim. Mas tipo, você se recupera ou você se fudeu pro resto da vida? Cara, depende. Tem gente que... Assim, eu não conheço ninguém que se fudeu demais. Mas, tipo, deixa zoado, tá ligado? Agora que a gente vai começar... Gente, vou sentar naquela cadeira ali, porque eu tô sendo meio inútil aqui, e ali é muito mais confortável. Por favor, sai daí. Eu não sei tantos sonhos de sexo, além do básico. O que eu posso falar? Sonhos sexuais, como a maioria dos sonhos, acontece no sono REM. Homens têm mais facilidade para ter sonhos sexuais pela testosterona, só que mulheres têm sonhos sexuais mais intensos pela ocitocina. A parte do cérebro que trata da recompensação sexual está ativa durante seu sonho sexual e você pode ter um orgasmo real com o sonho sexual. Eu só queria comentar que seus batimentos cardíacos também mudam e que é muito mais comum você ter um sonho sexual com uma coisa completamente inaceitável na vida real. Tem uma chance muito alta de você ter um sonho sexual com uma coisa completamente antiética. Porque seu cérebro, seu lóbulo frontal está desligado e você não consegue pensar no que é ético e o que não é. Ou seja, sonhos sexuais normalmente vêm junto com algo muito errado. Tá. Eu tinha falado um negócio na primeira tentativa de gravação, eu vou refalar, que fala muito sobre várias utilidades do sonho lúcido e muitas coisas são positivas, inclusive para tipo, pessoas que costumam ter pesadelo, se elas têm um pesadelo e estão lúcidas no meio dele, conseguem ter essa noção e às vezes até tirar coisas positivas de dentro disso, mesmo que a experiência não seja agradável. Mas tem uma questão que é com pessoas que têm problemas psiquiátricos, poder rolar, por exemplo, quem tem esquizofrenia, quem tem, vamos ver outros exemplos aqui, psicose, estupro bipolar, os maníacos, são pessoas que já têm dificuldade em conseguir entender o mundo e a realidade, mesmo sem estar em sonho. E agora, nesse caso, pode ainda piorar os sintomas das pessoas, né? Eu só queria dizer que eu acho que, assim, só pela divagação absurda que a gente teve, eu acho que a gente pode encerrar. Galera, seguinte. É isso. Beijo a todos. Bom, só relembrando quem participou dessa bomba aqui. Calma aí. Só antes... Ó, seguinte. Ó, eu gostaria de agradecer a participação de todos os integrantes. Vamos lá, eu vou... Não, peraí. Ó, tivemos a integrante Sara, obrigado pela participação. Integrante Marial, obrigado pela participação. Integrante Roqueiro, obrigado pela participação. Integrante José, obrigado pela participação. E por ceder a casa e os equipamentos pra gente gravar. E por editar isso depois. E botar todos os selos. Obrigado, amigo Jimenez, pela participação. Obrigado, amiga Helena, pela participação. E obrigado, Patrícia. Salva de palmas! E esse gato? Como é que é o nome do gato? Eu tô congestionado do nariz e eu tô me coçando todo por causa desse gato, tá? Eu gostaria de um agradecimento, mas tudo bem. Então, eu queria agradecer ao Gabriel Malta e uma participação
E uma participação especial pro roqueiro, porque, tipo, o roqueiro, ele foi tipo o Jean do... Como chama? É que ele só fala um monte de coisa aleatória, tipo, tipo, do nada, sobre o assunto. Tem, né, por favor. Mano, ele falou de cogumelo. É o Bob, gente, é o gato viado. E homofóbico.